Bom dia, Angelina. Tudo bem? Só você por enquanto? Vou dar mais alguns minutinhos, tá bom? Bom dia, como é que vocês estão? Whindersson, Andresa, Angelina tá aí também. Só vocês três? O povo está com preguiça. A última aula do semestre, né? Deve ser por isso. Que aí vocês estão aí meio preguiçosos, né? Véspera de provas de proficiência, né? É uma coisa enrolada, né? É, professor. Ô, Whindersson, reta final, hein? Última aula. Aí. E os estágios terminando. Dia 2, último dia de entrega, hein? Então, essa semana aí vai pegar todos os dias, hein? É a semana que vem, né? Professor, se eu não me engano, já começou essa semana. Ontem eu fui, eu mandei no grupo pessoal aqui. Deixa, Hum. deixa eu até ver para te passar certinho. Às vezes o pessoal te pergunta aí, você já sabe. Aí,
processo. Ó, isso aí, ó. Vamos ver. Mandaram aqui, ó. Que do dia 16 tem 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 e dia 1º. Graças ao meu bom Deus, eu tenho 11 assinaturas. Era para ter 12, mas o Paulo esqueceu de assinar um. Aí tem que entregar um relatório final. Agora a gente tá só esperando saber o que ela quer, né? De relatório final. Porque foi passando um monte de atividade. Aí agora pediu um relatório final e falou para entregar. Vamos ver. Nossa, mas o relatório final em cima da hora é duro, hein, cara? Então. É isso aí que eu quero ver como que vai ficar. Tinha que ter avisado no primeiro dia que vocês foram lá na escola. Ó, o relatório final vai ser feito assim, 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 assim. Tá aqui o modelo. Tó. Vai preparando, no final do semestre vocês entregam. Então, vou até ver aqui com um coleguinha que é mais chegado dela lá. Se ela mandou alguma coisa, né? Que ninguém falou nada. Aí o negócio fica tenso, hein? Ontem eu fui lá na faculdade também, minha turma é tudo turma pequena, recebi poucos relatórios, mas os que eu recebi estava tudo bem feitinho, tal. Agora, porque eles tinham, né, um histórico, porque eles fizeram o estágio em campo, né? Então, Sim. quando você faz o estágio em campo, você consegue desenvolver o relatório, que você tem o direcionamento. Agora, aquele lá que você ia lá na faculdade fazia as atividades, cada semana era uma atividade, na hora de desenvolver o relatório, ou ele te complica, ou o relatório te facilita, né? Tem duas opções. Acaba sendo muito simples, como acaba sendo muito difícil. Vai depender muito das atividades que foi passada. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, se teve 12 assinaturas, eu acho que não vai ser o relatório que vai complicar a vida de vocês, né? A não ser que eles mudam a conduta, que eles falam, não, quem não fizer um relatório legal está reprovado. Mas, na verdade, vocês tiveram 12 visitas lá, né? Então, teoricamente, é 50%, né? No meu ponto de vista. É 50%, porque você foi 12 vezes lá, fez 12 atividades, então 50% você já tem. Os outros 50% é a entrega do relatório. Então, assim, teoricamente, é uma condição assim que deixa todo mundo aprovado, né? Quem teve 12 assinaturas, vamos supor, já tem 5 pontos. E o relatório você complementa, ou mais 5, ou mais 4, ou mais 3, ou mais 2. Então, se você fizer um relatório mais ou menos, deu para tirar um 2, deu para tirar um 3. Então, você já vai com uma média de 7, 8, né? Eu tô te falando. Vamos deixar rolar, vamos ver o que vai dar. Porque ela não falou nada ainda. Falou nada, ficou de falar e até agora não resolveu. Terça-feira era para fazer uma apresentação, finalizar uma atividade, aí eu levei, ela falou, não, isso aqui já foi, porque era atividade dessa semana que teve feriado, que mudou a terça, então acabou que a gente meio que ganhou uma semana para fazer. Aí acabou que não precisou, aí depois, aí mandou ir para uma sala, fazer uma pesquisa lá, sobre acho que é o COSAR, Anvisa, Avisa, falei, eita bagaça! aí depois que a gente fez lá e tinha 2 meninos fazendo, a gente fez, tipo, para apresentar para ela. Aí ela, você vai apresentar seus slides? Ei, como, professor? Tu era de janta, você é doida? Tô indo embora, valeu, tchau, fui. Não, porque eu falei assim, vou chegar, vou apresentar, e aí já saio fora, né? Aí ela quis que eu fosse fazer pesquisa, aí depois pediu pra apresentar. Não, né? Aí tá forçando. Tá causando na área, né? Também eu senti também que a turma de ontem, que eu fui receber um relatório do pessoal lá, porque assim, a turma de ontem, não criticando os caras lá, os professores, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Tem uma conduta lá. Então, assim, aquela turma de ontem, ela tinha
programa, dispensação, não era dispensação, era assistência, acho que assistência farmacêutica comigo e manipulação com outro professor no mesmo dia. Aí a hora que eles vieram me entregar a minha lá e tal, eles falaram que foi meio bagunçado lá com aquele professor Paulo lá, ele andou dando umas atrapalhadas lá, eles não sabem, ficaram meio confusos, parece que ele não tinha muito controle, porque o negócio foi meio esquisito. Mas faz parte, é o primeiro semestre que eles acho que eles pegaram para fazer aí na senador, né? Capaz que o semestre que vem eles arredondam, né? Pega as falhas que teve e arredonda, né? Que dá a impressão assim que eles entraram e meio assim no fogo, assim, meio no desespero, não, vamos fazer, tá, vamos fazer desse jeito. Eu acho que acabaram assumindo sem um tempo para pensar na estratégia, né? Ah, mas o problema não é esse, não, professor. O problema é que a faculdade toda é bagunçada. Por exemplo, eu comecei 2 anos de engenharia, que na época eu trabalhava em indústria metalúrgica. E aí eu fui fazendo a Unip. O que acontece? A matéria que era dada de manhã era dada à noite. Não tinha crise nenhuma. Porque acontece, aluno que mudava o horário de manhã, entrava de noite com a mesma matéria, sabe? Era padronizado. Aí, quem tá no quarto semestre tem uma matéria. Quem tava no primeiro semestre tem uma matéria. Só quem tava no primeiro, quem tava no quarto, era uma matéria só. Já aí, primeiro dia de aula já começou mozona que o pessoal nem sabia que sala que era. No primeiro dia eu conheci o pessoal do 8º, conheci o pessoal do 4º na época, conheci o pessoal do primeiro. E aí todo dia era uma mistura. Aí você olha as matérias, eu vim do noturno pro matutino, eu vim do noturno. Então o que acontece? Do noturno, eu cheguei de manhã, eu falei, acho que vai estar tranquilo, vai ser todas as matérias igual. Que nada, velho. Eu tive que estudar unidade 1 e 2 em coisa de uma semana. Tinha 6 matérias para fazer as provas. Aí foi essa época que eu tinha prova, essas matérias online aí não teve P1, mandei um e-mail para um monte de gente, ninguém responde, ninguém fala. Então, tipo, a bagunça já vem, não é só do estágio, não. Aí você chega no estágio lá, se eles pegassem uma atividade por semana, falar, vai fazer atividade 1 essa semana, atividade 2, atividade 3, no final você tem conteúdo. Acabou que eu tenho 12 assinaturas, fiz lá, relacionado à assistência farmacêutica mesmo, 3 atividades. As outras, quando ia no dia do Paulo, vamos falar de erva fitoterápica. Quando ia no dia da Tatiana, vamos falar de prescrição. E aí, quando vai lá falar com a André, ela quer falar de Anvisa, entendeu? Da parte administrativa do negócio. Então, tipo, quem não tá alinhado é eles. Porque não, é que cada um puxa o tema pro seu lado, né? Por tipo, isso. O Paulo, ele fala dá que ele é fitoterapia. Mas chega lá, o cara quer falar de extrato de planta, quer falar uns negócios. Aí eu que sou assistência farmacêutica, o que vai me adiantar extrato de planta agora? Nada. É assim, tinha que ser, sei lá, né? Eles são, assim, eles têm um carisma maior com a Evelyn do que eu. Eu, na verdade, eu não tenho, porque eu sou novo ali, novo pela coordenação que a Evelyn assumiu. Eu tenho contato com ela há 6 meses, só semestre passado. Eles já devem ter de datas, né? Então, eles tinham que direcionar ali. Foi erro deles, que nem Paulo, assistência farmacêutica, você não é da área? Não, então você vai fazer a área do quê? Manipulação e dispensação. Então, você vai tratar só da manipulação e da dispensação. André, você é da assistência farmacêutica? Campo de atuação, programa estratégico? Sou. Então, você vai fazer só isso aí. Agora, não, eles pegaram tudo ali e ficou nessa aí, que nem você tem assistência farmacêutica. Aí vai lá o cara falar, vamos falar do extrato de... Vai, um exemplo, o extrato da babosa. Isso aí é para manipulação. Isso aí é uma parte industrial. Você vai gerar um extrato. Assistência farmacêutica é aquela assistência que você dá no balcão. É a prestação de serviço. Não tem nada a ver com a extração da babosa, vamos dizer assim.
Então, assim, aí acaba confundindo, acaba misturando, atrapalha tudo a cabeça de vocês. Agora, para fazer o relatório de estágio, como é que você vai fazer? 3 temas diferentes. Aí fica aquele angu de caroço, né? Aquela zuco-zuco, né? Infelizmente, acaba atrapalhando tudo, né? Que nem ontem mesmo, a Jéssica, uma aluna minha, ela chegou lá, ó, professor, vim entregar o seu relatório. Aí eu olhei assim, falei, Jéssica, você está comigo? Tô, mas como eu não arrumei campo, eu fiz lá na farmácia universitária. Falei, tá legal, o que eles falaram lá? Não, que a parte minha lá tá tudo certo, que é para me entregar o relatório para você. Falei, só? É, foi o que eles falaram, que da parte deles estava tudo certo. Falei, então tá bom, me dá o relatório aqui. Aí eu fui e peguei o relatório dela. Ela mesmo estava perdida. Ela falou, professor, não sei, eu estou mal perdidaço. Eles falaram para mim fazer o relatório e te entregar, que lá com eles já estava tudo certo. Falei, já que eles falaram isso, então me dá o seu relatório. Aí eu fui e peguei o relatório da menina. Ela falou, professor, uma bagunça, meu. Tá, o relatório. Aí ela fez o relatório. Então, assim, sei lá, nem eu entendo. O Rogério, então, menos ainda. Então, vamos ver o que vai dar. Mas, no fundo, no final, espero que acabe tudo certo, que todos sejam aprovados. Espero que todos sejam aprovados nesse relatório de estágio, né? E tudo bem. E o duro de vocês é que vocês estudam de manhã. Então, muitos de vocês não têm disponibilidade de manhã. E assim, e às vezes algum de vocês tem até uma disponibilidade à tarde, que às vezes não trabalha. Agora, se a grande maioria trabalha, aí complica fazer o estágio, né? Porque você não tem o tempo, né? Isso que pega. Mas eu sou assim da seguinte opinião: você trabalha em farmácia? Trabalho, então faz o estágio na farmácia. Acabou. Um problema menos. Quando eu fui fazer a matrícula, eu ainda perguntei, porque eu estava em dúvida entre a Anhanguera e a Uninove. Eu escolhi a Anhanguera porque é bem mais perto do trabalho. Uhum. Né? Tem que ir lá para Vila Prudente, trem, metrô e tal. Só que falei, mas vocês vão aceitar? Trabalho em farmácia? Não, vai aceitar sim. Aí, primeiro estágio que teve que fazer do negócio, não vai aceitar. Eu já estava com o meu relatório quase pronto fazendo, porque trabalho com dispensação. Aí falou, não vai valer não, vai ter que ir lá na farmácia escola. Aí agora que eu fui, agora tem que ter um relatório. Relatório de quê? É foda. Silvão, você vai passar alguma atividade hoje? Não, só aula. Só termina a aula aqui. Vou até parar ela agora e começar. Não tem atividade não, que vocês estão em semana de prova, meu. Da atividade aí só vai azedar a vida de vocês. Vou só aparelhar a aula aqui, pronto. Finalizar ela aí, beleza. Pronto. E o restante, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá continuar com as patologias do sistema respiratório. Só para encerrar, aí vocês já estão liberados, né? Só prova. Qualquer problema que vocês tiverem, só me adicionar no WhatsApp. O que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não vou te atrapalhar. Muito bom, foi muito bom a turma de vocês. É uma turma pequena, boa. Todos presentes aí, a pontuação já estão lá. Qualquer problema com a prova, vocês me chamam no WhatsApp. São 10 testes simples. A prova está lá na unidade 1, sessão 1. Vocês vão ver lá, unidade 1, sessão 1. E a provinha está lá, 24 horas para vocês fazerem. Muito fácil. Fiquem tranquilos, eu acredito que todo mundo vai tirar uma nota boa, se Deus quiser. Então, agora aqui, vamos falar de derrame pleural, como eu estava falando da pleura do semestre passado, a aula passada, né? Então, derrame pleural é o quê? O acúmulo excessivo de fluido na cavidade pleural. É quando você tem um trauma, tem uma fratura de costela, então, normalmente, você acaba tendo um derrame pleural, né? A quantidade desse fluido, do líquido pleural, né?
pode descompensar a ventilação por limitar a expansão dos pulmões durante a inalação, ou seja, o líquido ocupa o espaço do pulmão, aí ele tem uma dificuldade em fazer o processo da respiração, em expira e inspira, expira e inspira. Então, ele tem uma dificuldade porque o líquido ocupa aquele espaço. E a produção aumentada ou a reabsorção reduzida faz com que haja uma grande quantidade de líquido no espaço pleural, o que chamamos de derrame pleural. Casos de acidente, isso acontece, né? As causas desse derrame pleural, insuficiência cardíaca, o coração às vezes tem uma dificuldade em bater, o pulmão tem uma dificuldade em receber o sangue, ele acaba acumulando líquido, né? Pneumonia, câncer, tromboembolia pulmonar, doenças virais que acometem o pulmão. Então, essas são as principais causas de um derrame pleural. Sintomas que a pessoa tem. Essa aula é bem simplesinha, né? Vocês já estão mais acostumados, né? Olha lá, dor torácica, que a gente chama de pleurítica, aquela dor no peito quando respira, dispneia. Nos derrames pleurais, mais volumosos e nos de rápida formação. Dispneia é a falta de ar, né? Tosse, febre quando tem um derrame pleural por bactéria, né? Por infecção, no caso de uma pneumonia, né? Aí dá febre, dá tosse. Então, tem essas características comuns, né? Classificação, líquidos, quando a causa é o quê? Tuberculose, pneumonia e neoplasia, dá o acúmulo de líquido. E ao caráter desse derrame pleural pode ser hemorrágico, com sangue, ou purulento, com secreção. No caso de uma pneumonia, é uma secreção, né? Forma aquele catarro, aquela secreção purulenta, né? E o derrame pleural gasoso quando tem um pneumotórax, né? Dá uma pressão interna do tórax, aí a pleura rompe e acaba dando derrame, né? Acaba tendo uma infiltração desse líquido para dentro do pulmão. E às vezes nós temos algumas doenças relacionadas a esse derrame pleural. Olha lá, tuberculose, bactéria, fungo, vírus, doenças neoplásicas como carcinoma de pulmão, metástase de outro órgão, aí patologias do abdômen, né, que pode ocasionar também uma deficiência lá no pulmão, peritonite, que é um processo inflamatório no peritônio, pancreatite, abscesso no fígado, perfuração de esôfago, obstrução da veia cava, também dá um déficit, porque obstrui a veia cava, o sangue vai com dificuldade para o coração bate com dificuldade e o pulmão também reage. Com isso, o pulmão não vai mandar o sangue para o coração, porque o coração não está mandando com tanta rapidez para o pulmão. Então, ele demora para fazer a oxigenação, né, a hematose, então acaba acumulando líquido. Então, isso acaba acumulando o quê? Dando um derrame pleural, né? No pulmão ali, devido a essas consequências dessas patologias abdominais. E uma imagem legal aqui, Isso é um derrame pleural. Aqui é o pulmão, no raio-x. Aqui é o derrame, Pulmão do lado esquerdo totalmente tomado, Essa parte esbranquiçada aqui, Outra. Olha esse aqui, Aqui, derrame pleural aqui, Aqui é o coração, só para vocês terem uma ideia. E aqui é a parte do fígado, né? Ó o pulmãozinho aqui, esquerdo e o direito. Ó o direito como tá o lobo inferior dele todo tomado, Isso é um derrame pleural, Ó na tomografia. Aqui, derrame pleural aqui, Totalmente tomado. Um pulmão, outro pulmão. Aqui o coração. Aqui, Olha esse aqui, todo tomado também, Derrame pleural aqui, Outro aqui, Olha esse aqui também, tudo tomado, Só o direito, o esquerdo que está aqui, Esse aqui está tudo tomado, Aqui,
Ó, lobo médio com broncogramas aéreos no seu interior, ó, seta vermelha aqui, ó. E um pequeno derrame pleural na setinha amarela aqui embaixo, ó. Aí, ó. Esse bronquiogramas é um processo inflamatório nos brônquios, né? Os brônquios deles estão todos comprometidos, ó. Aqui é o coração, ó. Aqui é um pulmão, aqui é outro. Aí, ó. Tomografia computadorizada do tórax, ó. Derrame pleural volumoso em hemitórax esquerdo, ou seja, na parte esquerda do pulmão, aqui, ó. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Olha aqui o pulmão esquerdo todo tomado, ó. Você não vê quase nada, ó. Por isso que tá aqui, ó, derrame pleural volumoso, ó. Aí, ó. Bem, ó. Agressivo, né? E agora nós temos as pneumonias. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só chamar, viu, gente? Mas eu voltei. Vamos lá novamente parelhar. Então, agora vamos falar de pneumonia. Todo mundo conhece, vocês atendem muitas pessoas na farmácia que tem pneumonia, quem está com a compra de um antibiótico, de uma cortisona, de um antitérmico. Então, ali, por causa de uma pneumonia, tem pneumonias que você interna o paciente, tem pneumonias que você não interna o paciente, né? Ou a criança que seja. Então, aqui é o quê? É uma doença inflamatória no pulmão, afetando especialmente os sacos alveolares, ó, os alvéolos associados à febre. Sintoma: dor no peito, febre, tosse e falta de espaço aéreo, ou seja, consolidação. A quantidade de secreção faz uma consolidação no pulmão, né? Então, você olha ali, ele não tem, o pulmão não está totalmente visível, ele está com uma consolidação, está com uma opacidade, né? Que é a secreção, né? Ali, ó, uma radiografia de tórax, ó. A pneumonia é geralmente causada por uma infecção, mas há uma série de outras causas. Não é só aquela pneumonia por bactéria. Você tem pneumonia por bactéria, vírus, fungos e parasitas que causam também a pneumonia. Então, você tem vários tipos de pneumonia. Então, você tem uma infinidade. Por isso que a pneumonia, às vezes, ela leva o idoso à morte. Porque, às vezes, ele não reage bem e a tendência é o quê? Desenvolver uma secreção, aquele catarro purulento que fica, ele vai impedindo os sacos alveolares e, com isso, o pulmão vai perdendo a função dele. Ela vai ficando tomando todo o pulmão. E, às vezes, o idoso não reage bem e ele acaba entrando em óbito. Dá uma complicação generalizada, tipo assim, pulmão e coração. O pulmão vai ficando comprometido até ele chegar e parar de trabalhar, não tem condições de fazer a homeostase por causa da quantidade de secreção que tem. O organismo não reage ao tratamento. Por isso que a pneumonia é muito complicada. A pneumonia em idoso mata, é bem tensa. E os tipos, né? Ó, bactéria, pneumonia bacteriana, fúngica, vírus e parasitas. São os tipos de pneumonia que nós temos. Os agentes que causam, né, agentes etiológicos, ó, pode ser de origem bacteriana ou viral, 80% dela. Pneumonia adquirida na comunidade, ou seja,
Quando a gente fala comunidade, é no ambiente hospitalar. Às vezes o paciente fez um processo cirúrgico e foi para uma UTI. Ficou lá 3, 4, 5, 7 dias. Ele corre o risco de pegar uma pneumonia, que a gente chama pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, pneumonia adquirida na internação. Ela manifesta-se antes de 48 horas de internação. Pneumonia hospitalar também pode ser chamada, adquirida no ambiente hospitalar, ó. Manifesta após 48 horas de internação e até 48 horas da alta hospitalar. Às vezes ele está de alta, vai para casa e em casa desenvolve a pneumonia, que ele adquire a bactéria lá no hospital, ou o vírus lá no hospital. Então você tem esses tipos de pneumonia que pode comprometer o nosso pulmão, né? Os principais sinais e sintomas, isso é importante porque às vezes a pessoa vai na farmácia pedir o tratamento e ela está com uma pneumonia, só que ela não quer ir no hospital, não quer fazer um raio-x, ela quer que nós, na farmácia, resolvemos o problema dela. Às vezes não dá, você tem que entrar com antibiótico. E para vender um antibiótico, só com a receita. Então, ela tem que ser encaminhada para o pronto atendimento. Ela chega lá com os principais sintomas, ó, os mais comuns de uma pneumonia, que às vezes é de uma gripe também. Só que a diferença da pneumonia é assim, aquela tosse carregada, dor no peito. Fala, olha, tá com tosse, tá sentindo dor no peito? Tem uma dificuldadezinha para respirar, que você dá uma respiradinha, parece que dói, sim, vai que é pneumonia. Olha lá, febre de 39 a 40, suor frio, calafrio, respiração rápida e curta, aquela... por causa da secreção que está já acumulando no pulmão. Tosse com catarro, amarelo ou esverdeado, comum, a tosse com catarro. Aí a pessoa vai lá e fala, está com tosse com catarro, está assim, uma febre, eu quero um expectorante que eu estou gripado. Aí vai lá, Ambroxol. Às vezes não dá certo, a pneumonia é pesada às vezes e o paciente não quer tratar. Olha, sendo que em alguns tipos de pneumonia a tosse pode vir seca. Olha aí, isso que pega. Ou sem catarro, que é aquela pneumonia seca que a gente chama. É aquela tossinha seca. Você fala, não, a tosse está seca. Não, não é pneumonia, não. É a tosse alérgica da gripe. Vou te dar um sequi ou um SPEC. E às vezes não é. Às vezes é a pneumonia. Então tá ali, ó, pode vir tosse seca ou sem catarro, dores no peito ou no tórax, além de problema para respirar. Diarreia, vômito, náuseas e fadiga é quando ela está mais agressiva. Aí acontece isso aí. Por isso que quando chega algum paciente com esse tipo de quadro na farmácia, orienta ir no médico. Só que se ele for muito teimoso, fala, não vou, não quero, me dá um remédio. Aí você vai... O que você faz de início? Para você não se comprometer. Um antitérmico, se ele não tiver, e um expectorante. Qual? Se você vê que a tosse dele está meio carregada, não dá um Ambroxol. Acetilcisteína, 200 miligramas, um sachê a cada 8 horas. Ou você fala para ele, eu tenho de 600, você toma um sachê à noite e deita. Caso não melhore, procura o médico. Pelo menos o acetilcisteína ele vai combater uma traqueite, uma bronquite, uma broncopneumonia. Ele vai ajudar, não é que ele vai curar, porque para curar só com antibiótico. Mas você já dá uma seguradinha até ele dar uma piorada para ir para o médico. Aí depois que ele for no médico, aí ele se vira com o médico. Tira e queda, você desconfiou que é pneumonia, o cara não quer ir para o médico, acetilcisteína. Se tiver com tosse com catarro. É a melhor solução. Fatores de risco. Olha lá, fatores de risco. Existe o fator de risco na pneumonia. Muita gente não leva em consideração, mas a pneumonia é muito perigosa. Pessoas que têm mais tendência de contrair pneumonia são idosos com mais de 65 anos, bebê, crianças pequenas, pessoas que têm outros problemas de saúde como diabetes,
doença hepática crônica, caso de uma hepatite, de uma cirrose, estado mental alterado, desnutrição, alcoolismo, pessoas que têm o sistema imunológico frágil, por causa, AIDS, transplantes de órgão, que são os transplantados, ou quimioterapia, os quimioterápicos. Então, esse pessoal tem uma tendência a ter uma pneumonia. E, teoricamente, todos têm um sistema imunológico mais baixo. Não tão forte, não tão resistente, porque ainda as crianças e os bebês estão em desenvolvimento do sistema imunológico. O idoso já está perdendo por causa da idade. E, às vezes, você pega aquele idoso que não toma uma vitamina, não se alimenta direito, é um fumante, é um alcoólatra, complica tudo. Um portador da AIDS, do HIV, também transplantado de órgão, que a imunidade dele tem que baixar para não ter a rejeição do transplante. Então, esses são os fatores de risco nessas pessoas especificamente. É muito complicado. O tratamento é bem tranquilo, antibióticos, a antibiótico terapia, né, que a gente fala, e dependendo do caso pode ser tratado com internação. Em casos mais graves, uma internação é necessária. E ele vai para a UTI, unidade de tratamento intensivo. As medicações podem ser tanto via oral ou por injeções, aplicadas na veia ou no músculo. Quando o caso da pneumonia ela está mais agressiva, né? Aí tem que ser a medicação pela boca, não dá. Vamos ter que tacar um antibiótico na veia, pau, para o efeito ser mais rápido. Aí, esse é um caso de uma pneumonia, no lobo inferior, Olha aqui, Tudo esses brancos, tá vendo que aqui o pulmão é pretinho, Ele teria que ser todo assim, Olha isso aqui, esses branquiçados aqui, Tudo isso é pneumonia, é secreção, aqui, Aqui também, no raio-x, Ó outro, Isso é pneumonia, Aqui, Tudo esses branquiçados aqui, é catarro, é secreção, Pulmão esquerdo, tem pouca coisa aqui, Pulmão direito está mais atacado, Aqui, bem mais, Ó uma tomografia, Pneumonia no lobo superior e inferior esquerdo. Aqui, Aqui, Pneumonia aqui, Raio-X dá para ver bem. Não precisa fazer a tomo, não. Raio-X dá. E aí, essa pneumonia e outras doenças, tipo cigarro, principalmente, pode causar o quê? Efisema pulmonar. Então, o que vem a ser um efisema pulmonar? Olha lá. Doença pulmonar obstrutiva crônica. É o DPOC que a gente chama. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando o paciente fala, eu tenho DPOC. Ele fala, você tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Sim. É o quê? Pode ser um efisema, pode ser um carcinoma. Então, essa DPOC, o efisema, é uma DPOC, caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, o que causa a perda da capacidade respiratória e uma oxigenação insuficiente. Conforme o alvéolo dilata muito, ele perde a capacidade de fazer a hematose, fazer a troca gasosa. E com isso, a oxigenação dele fica insuficiente. Por quê? Porque ele aumentou muito, então ele expandiu, né? Então, ela geralmente é causada pela exposição a produtos químicos tóxicos ou exposição prolongada ao fumo de tabaco. Porque tem aquele fumo de palha que não é tão lesivo, né? Mas o do tabaco, sim. Então, o que acontece? Ele dilata os alvéolos, né? Então, com isso, dificulta a troca de oxigenação. Aí a pessoa sente uma falta de ar, né? Ali, caracteriza-se pela hipertrofia e hiperplasia das paredes das mucosas do pulmão. Hipertrofia, aumento da parede, aumento do alvéolo. Hiperplasia, uma alteração celular muito grande. Hiperaumento, plasia é celular.
Então, tem um aumento celular nas paredes do pulmão, no parênquima pulmonar. Então, aí ele já tem uma deficiência respiratória, né? Quais os sinais e os sintomas de um efizema? Olha lá. Perda da elasticidade do tecido pulmonar. Então, se perdeu a elasticidade, o pulmão perde a função dele de expandir e reduzir. Expandir, ou seja, expira, inspira, expira, inspira. Já perde isso aí, ó. Destruição da estrutura e dos capilares que, respectivamente, suportam e nutrem os alvéolos. Então, aqueles capilares sanguíneos já vai estar com uma destruição, já vai dar uma deficiência em mandar o sangue para fazer a troca do gás carbônico para o oxigênio e também mandar o sangue oxigenado para o coração. Então, o que acontece? Ó, o resultado é que as pequenas vias aéreas colabam durante a exalação do ar. Conforme ele respira, elas grudam. Que nem você pegar, encher a bexiga, depois você, pum, soltar o ar da bexiga. Ela vai e gruda. É a mesma coisa, se colabam, se grudam, né? Durante a exalação do ar. Na hora que você expira, o pulmão faz assim, ó, levando a uma forma obstrutiva de doença pulmonar. O ar entra nos pulmões e não sai. Porque conforme ele entra, o pulmão, pá, gruda. Aí não tem como sair. E os sintomas incluem a falta de ar, hipoventilação, ele fica com dificuldade em respirar, né? A ventilação, aquele expira e inspira, e peito expandido, aquele peito famoso peito pomba, que a gente chama. Quando você vê o paciente indo num pronto atendimento com aquele peitão expandido, você fala, nossa, aí, tá com efizema pulmonar. Então, essas são as características. Por isso que o cigarro causa um efizema pulmonar. Produtos tóxicos, pessoas que trabalham com produtos tóxicos, causam efizema pulmonar também. Tratamento, aí, ó. Complexo tratamento, né? Olha lá, broncodilatadores. Vai o quê? Abrir os brônquios, né? Vai dilatar os brônquios. Olha lá, aminofilina, efedrina, ó, fluidificantes para diminuir a secreção que o pulmão forma, ó, xarope, iodeto de potássio, antibiótico, ó, penicilina, ampicilina, tetracielinas, oxigenoterapia, aquele paciente que ele vai com o cilindro de oxigênio direto no nariz, que vai oxigênio puro. Ele fica ali com aquele oxigênio, inalação, ó, sedativos, corticosteroides, que é a cortisona, para dar uma aliviada, ó, ambiente bem arejado. Pode ver que o paciente que tem bronquite, quando fecha tudo, ele entra a crise, na época do inverno, né? Então, fechou a casa, o paciente com bronquite ou asma, na verdade, só com bronquite, asma não existe, né? Asma é uma bronquite, né? Então, ele já começa a ter a crise. Por isso que o ambiente tem que ser arejado. Nesse caso do efizema, é a mesma coisa. Ele tem que ficar no ambiente arejado. Ó, orientar a expelir secreções, aquela tosse e jogar a secreção para fora, que aí ele ajuda a aliviar um pouco o pulmão também. E medicar conforme prescrição médica, né? Muito importante. E evitar o tabagismo. Normalmente, quem tem efizema, o cara continua fumando, né? Não tem jeito. Ele vai continuar fumando. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Aí, aqui, ó, o efizema aqui, ó. Essas manchas aqui, ó. Aí, aqui, ó. Olha aqui, ó, começando, ó. Aí, ó, aqui, ó. Toda essa opacidade branca aqui, ó. É enfisema. Enfisema panlobular, que está dos dois lados, né? Ó. Tomografia computadorizada da região pulmonar, ó, demonstrando uma diminuição difusa da atenuação do parênquima pulmonar, ou seja, do tecido muscular aqui, né? O tecido pulmonar aqui, ó. Pode ver que ele já não tem definição, ele está tudo esbranquiçado, ó. E do tamanho e calibre dos vasos, ó. Totalmente com uma definição aqui, ó.
tudo esbranquiçado aqui, ó. Aí, ó. Uma coisa que acontece muito em acidentes, pneumotórax, bastante, né? Na medicina, na pneumologia, o pneumotórax, ou pulmão colapsado, é uma emergência médica causada pela presença de ar na cavidade pleural, ocorrendo como resultado de uma doença ou lesão. Ó, pneumotórax é a presença de ar ou gás na cavidade pleural. Então, ele pode ter um pneumomediastino, naquela parte do mediastino que está próximo ao coração, é a presença de ar ou gás no mediastino, e pneumopericárdio, é a presença de ar ou gás na cavidade do pericárdio, ali próximo ao coração. Então, você pode ter esse pneumotórax aí, essa presença de ar, né? Isso aí, ó, acidentes automobilísticos que você tem impacto na região do tórax, pode te dar um pneumotórax, acidente de moto, dependendo se você cair de lado sobre alguma superfície, pode te dar uma fratura de costela, pode te dar um pneumotórax. A fisiopatologia, o que acontece, né? O mecanismo da doença, né? Olha lá, redução dos volumes pulmonares, diminuição da complacência pulmonar, ou seja, do pulmão expandir e respirar, reduz a capacidade de difusão, ou seja, a capacidade de troca, né, de gás carbônico com oxigênio. Essa hipoxemia é diminuição de oxigênio. 50% do pulmão for afetado, aí ele tem uma diminuição da produção de oxigênio. E dependendo da condição respiratória subjacente do paciente, aí vai depender muito. Se o paciente é fumante, se o paciente está com muita secreção, se está com muita tosse, se ele é um paciente desnutrido. Então, tem vários fatores, né? E nós temos classificações desse pneumotórax, né? Os traumáticos, que eu falei para vocês, que é por trauma, pancada, impacto na região das costelas do tórax. Ele pode ser aberto ou fechado. Quando a gente fala aberto ou fechado, é assim, aberto é quando teve uma fratura, que a pele ficou exposta, teve corte. Aí é um trauma aberto. Fechado é quando tem só o impacto, não tem uma lesão da parte do tórax tecidual, né? E apresenta só aquele hematoma pretão ali, e pode causar um pneumotórax por um trauma fechado. Ou seja, não teve laceração da pele, só o impacto, então a lesão ficou interna. Então a gente chama de trauma fechado. Os espontâneos, espontâneo é legal, primário versus secundário. Pequenos, colapso de até 10%. Médio, colapso de 10% a 30%. Grande, colapso de mais de 30%. Hipertensivo ou valvular. Hipertensivo é quando a pressão alta, pode dar um pneumotórax, ou por um problema de válvula do coração. Sabe um que dá? Vocês nem imaginam? Segurar o espirro. Mas é aquela pessoa que vai espirrar, faz, tampa o nariz e fala, tchim! Aquilo ali dá pneumotórax. Às vezes está no evento, você não quer espirrar, está com vergonha, aí na hora que você vai espirrar, você vai, segura o nariz e bota a pressão para dentro. Na hora que você põe a pressão para dentro, o seu pulmão expande de uma tal maneira que ele acaba rompendo a pleura e dá um pneumotórax. Fechado. Por um espirro. Aquela famosa segurada no espirro. Aquela pressão que você, quando você espirra, você joga para fora, o ati vai para fora, você faz isso para dentro. Só que na hora que você joga para dentro, a pressão é maior do que a que está interna. Então, seu pulmão, ele expande tão rápido, com uma velocidade, que ele acaba tendo uma consequência de romper a pleura e te dar um pneumotórax, entrar ar dentro desse pulmão, por um espirro. Aquele famoso espirro que você guarda para dentro. Não pode. Espirrou, vira de ladinho e senta o pau. Espirra com vontade. Quadro clínico, olha que legal. Depende da etiologia, da extensão e da capacidade ventilatória do paciente. Os assintomáticos, 15% dos pneumotórax
Aqui é pneumotórax. Escrevi errado. Espontâneos. 15% só espontâneo. Esse do espirro é um espontâneo, né? No começo, às vezes, você não tem a sintomatologia, né? É meio assintomático. Aí, depois de um dia ou dois, você começa a sentir. Olha lá, dor, ó, intensa, tipo pleural. Como que é tipo pleural? Quando você respira, dói. É que nem quando você tem falta de ar. Ou quando você fraturou uma costela. Você respira, dói. Você sente aquela dor no lado aqui, que você não consegue respirar. É a mesma coisa do pneumotórax. Dispneia, falta de ar. Ortopneia, para quem não sabe, ó, dificuldade de respirar quando deitado. A pessoa deita, tem dificuldade de respirar, ela tem que levantar e ficar sentada. Tosse seca ou hemoptise. Hemoptise é o quê? Vou colocar aqui entre parênteses para vocês. Tosse com catarro. Ou melhor, sangue. Aqui, ó. Tosse com sangue. Então, você tem isso aí também no pneumotórax. E outras situações do quadro clínico. Olha quantas coisas tem, ó. O pneumotórax hipertensível por uma alta de pressão. Ó, fica agitado. Cianose, que ele fica aquele roxo, cianótico. Distensão jugular, que a jugular começa a distender. Desvio de traqueia, ó. Hipotensão arterial, a pressão diminui. Taquicardia, o coração começa a acelerar. Queda progressiva do estado de consciência. Por quê? Porque como o pulmão está com a deficiência em fazer a hematose, fazer a troca do gás carbônico para o oxigênio, aquele oxigênio vai ter uma dificuldade de ir para o coração. E com isso o coração não vai bombar esse sangue suficiente para o corpo. Então vai ter um déficit de sangue com oxigênio lá no sistema nervoso central, que o que acontece? Quem manda para lá? Jugular, carótida que manda para lá. Então, vai ter uma diminuição de oxigênio lá no cérebro. Com isso, você tem um estado, queda progressiva do estado de consciência. Começa a ficar mole, querer dormir, porque está com pouco oxigênio no sistema nervoso central. E você pode acabar tendo um choque por alteração de pressão. Tratamento básico para a estabilização dessa patologia, ó, essencial. Remoção do gás estabelecido entre as pleuras por meio de uma aspiração. O que é uma aspiração? Uma punção pleural. Ou de uma drenagem pleural. Você coloca aquele dreno. Aquele dreno vai aliviar o gás que está, a secreção, o sangue. Então, vai aliviar o quadro do paciente. 2, 3 dias com esse dreno já resolve. Já dá um alívio do pneumotórax. Aí você tira o dreno, sutura ali aquela região que foi colocado o dreno e já pode dar até alta para o paciente. No caso de um pneumotórax simples, ó, tratamento indicado segundo o ATLS, ó, esse amarelo ficou muito ruim. Vamos colocar uma cor mais visível aqui para vocês. Aqui, ó, suporte avançado de vida no trauma. Ó, é a realização de uma drenagem pleural no 5º ou 6º espaço intercostal, EIC, que a gente chama. Espaço intercostal na medicina é EIC, EIC, espaço intercostal. É entre a 5ª e a 6ª costela, vai ter o espaço ali entre uma e outra, você vai, pum, mete o dreno ali, ó. Quando a gente fala da linha axilar média, o LAM, linha axilar média, é que você pega a axila aqui e desce, uma linha axilar bem no meio da axila, e você desce até o 5º e 6º arco costal. Ali você introduz o dreno. Você levanta o braço, tem a axila, você pega bem no meio da axila, desce em sentido as costelas, aí você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Entre o 5º e o 6º, você vai lá e pum, mete o dreno. 2, 3 dias você está curado. Aí fecha o dreno e manda o paciente para casa. Só para vocês entenderem, isso aí eu tenho um caso clínico aqui, ó. Olha lá, identificação. RORR é o nome da pessoa, né? 37 anos, masculino, comerciante, natural e residente do Rio de Janeiro. Queixa principal, dispneia, que seria
falta de ar. História da doença atual, ou seja, história do caso que ele teve a dispneia, porque ele estava com falta de ar. Então, ele faz o histórico dele. Isso no pronto atendimento. O paciente relata ter discutido com a esposa, olha, esposa, puta, essas esposas, essas mulheres são estressadas, TPM, olha o que causa com o coitado, né? Com a esposa que o agrediu com a faca de cortar pão. Olha aí, no café da manhã, ali no romantismo, ele vai ter uma discussão, a mulher dá uma facada no cara. Assustou-se com a quantidade de sangue e evoluiu com uma falta de ar, com uma dispneia de grande intensidade. Gritou por socorro e foi levado, trazido ao hospital. Puta coisa horrível que eu escrevi aqui, meu. Caramba. E na hora que você está fazendo, você nem foi levado ao hospital por vizinhos. Quadro clínico, olha lá. A facada aqui, um pneumotórax. Aí, ó. Que bela facada, hein? Aí, ó. Que lindo. Aí você vai aqui, olha o pulmão do danado, aqui, ó. Tudo comprometido, ó. Aqui, ó. Direito aqui, ó. Aí, ó. Ficou assim, desse jeito, né? Na verdade. A verdade, a facada foi do lado esquerdo. Esse raio-x é de um pneumotórax, não é desse paciente, é de um outro paciente, mas é só para vocês verem que com essa facada aqui, o pulmão dele ficou desse jeito aqui, ó. Aí, ó. Aí faz uma toma, olha lá. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Conclusão. Padrão tomográfico é compatível com a silicose em estágio de fibrose maciça progressiva. O que é? O que aconteceu? Deu a fibrose, né? Colou, né? Deu uma colada no pulmão da criança, né? E aqui, ó, mais um quadro que a gente vê, muito comum, pós-cirúrgico, ou pacientes com deficiência pulmonar. Acontece a tromboembolia pulmonar ou deficiência cardíaca. Paciente com problema do coração pode desenvolver um trombo, que no caso a tromboembolia pulmonar é o quê? É embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar, o TEP. Tromboembolia pulmonar. É o bloqueio da artéria pulmonar ou de uma de seus ramos, através de um trombo, de um coágulo. Ali, ó, geralmente ocorre quando um trombo venoso profundo, sangue coagulado de uma veia, se desloca do seu local de formação e viaja ou emboliza para o fornecimento sanguíneo arterial de um dos pulmões. Então, é aquele trombo que ele sai do local dele de formação e percorre, chega até o pulmão. Então, aí o que acontece? Ele entope um desses vasos do pulmão. Artéria pulmonar ou a veia pulmonar, que seja, ele entope, ele forma um trombo, ele forma um coágulo. Aí o paciente tem os seguintes sintomas: dificuldade de respirar, dor torácica na inspiração e palpitações, começa a dar palpitações por causa que o coração dá uma acelerada, porque está tendo uma obstrução do sangue, então o pulmão não está recebendo aquele sangue, o coração bomba mais rápido para dar compensação, né? Os sinais clínicos incluem baixa saturação de oxigênio sanguíneo, hipóxia, ou seja, o oxigênio diminui, é o caso do COVID. Ah, quanto está a saturação? Ah, está em 80. Ah, está em 75. Então, assim, quanto mais baixa a saturação, quando a gente fala saturação de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que o pulmão está produzindo. Quanto mais baixa, maior é o comprometimento do pulmão. Hoje em dia, para nós ter um pulmão normal, a saturação é 95, 98, 99, o pulmão está trabalhando corretamente. Caiu 85, 80, 75, é que o pulmão está com uma deficiência. Que nem normalmente o paciente com tromboembolia pulmonar que não foi a óbito,
que o trombo é pequeno, está obstruindo o pulmão, mas o trombo é pequeno, ele chega numa saturação de 80, 85, ele até respira, com um pouco de dificuldade, mas respira. Agora, no caso do Covid, você pegava o paciente, a saturação era 70, 65. Então, o pulmão está quase praticamente todo comprometido. Tinha paciente que chegava a 50 de saturação. O pulmão já quase todo tomado. Então, aí fica mais difícil. Então, o que acontece? Sinais clínicos. Inclui baixa saturação de oxigênio, respiração rápida, porque você tem que suprir aquele oxigênio que está pouco, então você respira mais rápido. Com isso, o coração acelera, uma taquipneia. Ou seja, taquipneia é aquela respiração rápida. E com isso desenvolve uma taquicardia. Por quê? A frequência cardíaca aumenta, porque como você está respirando mais rápido, você está exigindo mais sangue para o pulmão para oxigenar mais, automaticamente esse coração vai ter que bater mais rápido para mandar o sangue mais rápido, que você está pedindo. Então você vai, com isso, dar ataque cardíaco também. Eles trabalham juntos, né? Em casos graves de embolia pulmonar não tratada, pode levar ao colapso do pulmão, instabilidade circulatória e morte súbita, aquela morte de repente. Acontece muito em cirurgias de porte grande, por isso que hoje em dia, em cirurgias de porte grande, antes do procedimento cirúrgico, eles entram com um anticoagulante, que nem Clexane é um. Por quê? Para evitar a formação do trombo. Eles dão uma afinadinha no sangue, mas assim, é um anticoagulante controlado, porque não pode dar muito, senão o paciente, na hora da cirurgia, na mesa, ele tem uma hemorragia, ele sangra até morrer, por causa da agregação plaquetária, o sangue fica fino e ele começa a ter hemorragia. Aí as plaquetas não vão fazer aquela estancamento do sangue, aquela camada de fibrina que a gente chama, né? Então, eles dão um pouco só de anticoagulante para controlar esse sangramento e também para evitar a formação de trombo, que às vezes acontece em cirurgias de porte grande, o paciente fazer a cirurgia, sair bem, ir para o quarto, de repente, adquirir uma tromboembolia pulmonar e entrar em óbito. Acontece. Corre esse risco do paciente desenvolver isso aí. Fatores de risco, aí que eu falei para vocês, repouso prolongado, paciente pós-cirúrgico, ou um paciente com uma suficiência cardiorrespiratória, que ele fica muito tempo deitado, que ele não tem força para andar, para se locomover, ele fica muito sentado, muito deitado, aí tem esse risco. Olha lá, paciente com insuficiência cardíaca, trombose venosa prévia, politraumatismo. Às vezes o politraumatismo dá uma fratura exposta e nessa fratura exposta acaba surgindo um trombo. E com isso ele pode ter uma tromboembolia pulmonar. Fraturas ósseas também, processo inflamatório, cirurgias de grande porte, como eu falei, queimaduras também, o tecido fica exposto ao ar, né, meio ambiente, o sangue vai em contato com o ar, coagula, aí vai, forma o trombo, cai na circulação, pode ir lá para o pulmão ou para o coração. Infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência congestiva cardíaca, tanto faz, pode ser tanto de um primeiro ou segundo nome, insuficiência cardíaca congestiva, não tem problema, e idade acima de 40 anos. Então, você acaba tendo esses riscos, né? Esses fatores de riscos. Aí, então, eu desenhar o trombo aqui, na setinha. Aí, na ponta da seta, trombo pretinho, Isso aqui é uma tomografia. Aí, trombo, o trombo aqui, obstruindo quase todo o vaso, quase toda a veia pulmonar aqui, Aqui, pretinho. Aqui, tromboembolismo pulmonar, TEP. Olha ele aqui, ponta da seta, Olha ele aqui, logo na entrada do pulmão. Aqui também, aqui, bem pequeno, mas dá para ver, já é um trombo, né?
No caso, esse paciente não foi a óbito, consegue dar o tratamento. Ele tem um anticoagulante. No caso aí, um anticoagulante usado hoje, muito bom, caro, mas bom. Eliquis. Vocês já ouviram falar na farmácia do Eliquis? Esse Eliquis é um medicamento utilizado para desfazer um trombo num paciente que já está com uma tromboembolia pulmonar, mas não está num quadro crítico para morte. O trombo está lá, mas tem que desfazer. O médico entra com Eliquis. Não entra com Marevan, não entra com AS, nada. Ele já entra com o Eliquis, que é mais agressivo. É um tratamento novo, de ponta, mais agressivo. Ele age mais rápido. Tem pacientes que chegam a tomar 4 comprimidos por dia de Eliquis de 5 miligramas. E caro, hein? Em torno de R$250 uma caixinha. Penúltima, né? Depois a última é o câncer de pulmão, aí a gente acaba. Olha lá, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica ou crônica só, né? Doença progressiva e parcialmente reversível. Reversível, olha lá, não parcialmente reversível. Que acomete os pulmões e tem como principal característica a destruição de seus alvéolos e o comprometimento do restante. Tuberculose é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, porque ela acaba com o pulmão. Olha lá. Ocorre com mais frequência em homens mais velhos e fumantes. Pessoas que tiveram tuberculose também podem desenvolver a doença. Então, a DPOC, a tuberculose é considerada uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tanto como o efizema, o carcinoma, que todas essas doenças, que nem o carcinoma de pulmão, efizema pulmonar, tuberculose, o que eles fazem? Eles destroem os alvéolos. Então, essas doenças se classificam como doença pulmonar obstrutiva crônica. Sintomas, olha lá, falta de ar, dispneia, os esforços que podem progredir para a dispneia de decúbito. Quando a gente fala de dispneia de decúbito, é quando a pessoa está com falta de ar deitada, que é a ortopneia. A pessoa deitou, começa a faltar o ar. Olha lá, dispneia paroxística noturna. Puta, o que é isso? Dispneia paroxística noturna. É aquela falta de ar que dá quando a pessoa está à noite, deitada à noite. É onde ela sente maior falta de ar, é noturna. Tosse produtiva matinal é aquela tosse de manhã cedo do fumante. Aquele manhã cedo levanta, ele tem aquela tosse que você fala, meu Deus do céu. E tosse louca, né? O do fumante, então, uma tosse produzida matinal de manhã cedo, pois há um acúmulo das secreções, muco pode ser também, produzido durante a noite na árvore traqueobrônquica, entre a traqueia e o brônquio. Por isso que de manhã cedo ele tosse muito, né? Hemoptise, tosse com sangue, e a expectoração, né? Aquela tosse que sai aquele catarro, né? Pode sair com sangue, pode sair meio preto devido à nicotina do cigarro, um amarelo, um esverdeado, aquela tosse horrível, né? Que o paciente, a pessoa tem só de manhã, com mais intensidade. A patologia da doença, ou seja, o mecanismo da doença, a fisiopatologia, ó, a limitação do fluxo aéreo pode decorrer diminuição da retração elástica do parênquima pulmonar. Quando a gente fala diminuição da retração elástica, é quando o pulmão perde aquela capacidade de diminuir e expandir, diminuir e expandir, essa forma elástica dele, de aumentar e diminuir, ele vai perdendo isso, ele vai se solidificando, ó. E aquela hipersecreção de glândulas da mucosa e inflamação das vias aéreas, levando a metaplasia, ou seja, uma alteração celular daquele pulmão. Uma metaplasia. Como nós vimos anteriormente, metaplasia é uma alteração celular, né? E ao estreitamento da mesma.
E ó, a contração da musculatura lisa dos brônquios pode levar à obstrução das vias aéreas. Então, o que acontece? O músculo contrai, contraiu. O que ele faz? Ele fecha as vias aéreas, então ele obstrui as vias aéreas. Aí o paciente fica com dificuldade de respirar. E o trabalho expiratório está aumentando, então ele tende a respirar e não consegue. Dificulta muito, né? Ele tem muita dificuldade, né? E com isso também uma DPOC muito grave hoje em dia, muito comum. O índice aumentou muito, câncer de pulmão. Tá super alto. Olha lá, câncer de pulmão ou cancro do pulmão. Ó, doença caracterizada pelo crescimento celular descontrolado em tecidos do pulmão. Se não for tratado, esse tumor pode se espalhar para fora do pulmão por um processo chamado de metástase. Acometendo órgãos adjacentes, seriam aqueles órgãos próximos, né, do pulmão, e eventualmente se disseminando para outras partes do corpo, tipo intestino, fígado, pâncreas, bexiga e outros órgãos assim, né, baço, rim. Então ele acaba dando a metástase, né? Normalmente a metástase de pulmão ele compromete fígado e intestino. É os que pega. A metástase do pulmão ele vai mais fígado, porque cai na aorta, a metástase, a aorta vai espalhar para o corpo todo. Só que o que? Logo primeiro, a primeira ramificação do arco aórtico, ou seja, da aorta abdominal, primeiro tronco que ela origina é o tronco celíaco. Baço, fígado. Então, o que acontece? A célula com metástase, pum, baço. Só que nessa região tem uma artéria também que sai da aorta, a mesentérica superior. Então, o que acontece? Cai na mesentérica a metástase, pumba, pega intestino. Então, são os primeiros órgãos acometidos por um câncer de pulmão. Intestino, fígado. E a maioria dos tumores que começam no pulmão, conhecidos como os tumores primários de pulmão, são carcinomas. É o primeiro, derivado de células epiteliais. Aquele pulmão, células epiteliais são aquelas células que estão na parede, ali no parênquima do pulmão, a primeira camada celular do pulmão. Então, nós temos carcinomas derivados de células epiteliais. São os primeiros tumores, que nós chamamos de tumores primários. Esse até dá para reverter, se for tratado logo no início. Mas às vezes tem casos que a pessoa está com carcinoma e continua fumando. Não para de fumar. A pessoa não para, ela continua e ela vai ter uma vida curta, né? Infelizmente. É um problema do vício que o cigarro causa, né? Ele se torna um vício, a pessoa às vezes não consegue largar, infelizmente, né? Sintomas, olha lá, tosse crônica ou mudança de padrão regular da tosse, ó, o sintoma mais comum, ó, dispneia, ó, falta de ar, ó, dor torácica, ó, hemoptise, ó, expectoração de sangue, ó, sibilância, aquele famoso chiado no peito, a pessoa respira e faz famoso chiado no peito, sibilância, dor abdominal, ó, caquexia. É o mais comum de um carcinoma de pulmão, é a perda de peso. Por isso que ele fala, nossa, aquela pessoa está caquética, ou seja, está com a perda de peso significante. Fadiga, perda de apetite, a pessoa perde a vontade de comer, fica sem, assim, apetite. Rouquidão, que é a famosa disfonia que a gente chama, né? Rouquidão, olha lá. Disfonia, rouquidão, aquele... Às vezes a pessoa que fuma, ela é rouca, né? Porque ela tem um acúmulo de secreção na traqueia ali, na laringe, né? Devido ao carcinoma, então ela é rouca, né? Que a secreção obstrui ali as cordas vocais, então dá aquela rouquidão, né? Ó, disfagia, dificuldade ao engolir, por causa do acúmulo de secreção que tem naquela região ali do esôfago também, por isso que ela é rouca. Esses são todos os sintomas de um carcinoma. E aqui, para finalizar e liberar vocês, 9h30, a última aula do semestre, aqui, ó, uma imagem aqui, ó,
Ó, áreas de efizema centrolobular aqui, ó. Aqui, ó, centrolobular, ó. Aqui, ó. Opacidades parenquimatosas de aspecto nodular, aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, ó. Outra aqui. Espectro nodular, de limites irregulares. Pode ver que está irregular, né? Ó. Resumindo o diagnóstico aqui, tumor de pulmão em paciente com DPOC. Ó, o tumor aqui, ó. Carcinoma. Aqui, ó. Carcinoma aqui, ó. Ó, outro carcinoma aqui, ó. Viram? Tudo bem? Melhor essa aqui. Aí, para ficar proporcional. Isso aqui a gente faz assim, ó. Pum, pum. Aí fica melhor, né? Aí, aqui, ó. Pronto. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Professor, por isso que quando fala que o pulmão fica todo preto, é por isso que fala que dá muitas vezes a pneumonia, Sim. junto com rinite, sinusite, junta tudo de uma vez só? Então, aquele pulmão escuro, na verdade, o que acontece? É a quantidade de nicotina que tem, a quantidade de poluição, então fica aquele pulmão preto. Normalmente o cigarro faz isso aí. Mas eu fiquei assim, eu fiquei internada, só que eu não fumo, só que na área, quando que eu trabalhava, eu ficava numa área que, tipo assim, era tipo assim, área livre. E tinha gente que fumava, aí a médica falou que eu tava fumando de tabela. Sim, porque assim, quando a pessoa está fumante, ele tem uma agressividade maior do que o não fumante. Porque ele fuma, ele joga fumaça para dentro do pulmão, a fumaça vai para o pulmão, ele volta, ele traga, que eles falam. Ele vai e solta aquela fumaça. Aquela fumaça que ele soltou, você estando do lado, você respira aquela fumaça. Então, assim, aquela fumaça, ela tem 4.730 toxinas. Aquela fumaça do cigarro. Então, automaticamente você ele está aqui, fumou, soltou a fumaça, você respira. Então, teoricamente, você está jogando a fumaça também para dentro do pulmão. Não com tanta agressividade igual quem está fumando. Mas se você fica numa área que tem fumante várias horas ou vários dias, automaticamente você é um fumante passivo. Você é um fumante por tabela. Quando eles falam assim, você é uma fumante por tabela, por quê? Porque você exala a fumaça que o fumante está soltando. Então, você, teoricamente, estaria fumando também, só que com uma intensidade menor. Por isso que eles colocaram em locais área exclusiva para fumante. Você quer fumar? Você vai naquela... Entendi. Então, como eu estava falando, aí você quer fumar, você vai naquela área ali. Por quê? Porque ali é fumante. Então, se o cara fuma, o pulmão dele já está comprometido, então ele não liga. Agora, quem não fuma, não quer ter o pulmão comprometido, não quer sentir o cheiro do cigarro, não quer exalar aquela fumaça. Por isso que eles colocaram locais exclusivos para fumante. Porque você acaba pegando o fumo por tabela. O narguilé é a mesma coisa ou o narguilé é pior? O narguile? Isso. Mesma coisa, solta fumaça do mesmo jeito. Você coloca o que no narguile? Um carvão. Não é um carvãozinho? Aquele carvãozinho, ele solta fumaça. É carvão ativo. Aquilo lá, na hora que você queima, ele desenvolve na fumaça alcatrão, igual a fumaça da churrasqueira. Quando você bota lá o carvão na churrasqueira e bota fogo, ele exala uma fumaça.
aquela fumaça tem alto índice de alcatrão. E esse alcatrão é uma substância cancerígena, que também contém na fumaça do cigarro. Então, o narguilé também. E o pior do narguilé, tem pessoas que colocam vodka, coloca destilado para fumar junto, coloca corante, coloca aquelas essências. Aí você pode ver que a fumaça do narguilé é muito maior, muito mais intensa do que a fumaça do cigarro. Pode ver que a hora que você fuma, você solta a fumaça, você vê que solta um fumação. O cigarro solta, mas não tanto. Mas tem as substâncias tóxicas. O narguilé é a mesma coisa. É o carvão que você queima por uma combustão. Pode ver que ele fica no fogo, né? Aí aquele negocinho borbulha. O carvãozinho queima, você vai e fuma. Você está desenvolvendo a fumaça. Por quê? Para você fazer a fumaça, tem que pôr um carvãozinho ali no narguilé, não tem? Tem. Então, aquele carvãozinho que queima. Eu estou fazendo, sim. Então, Eu não consegui. Eu tentei e não fez sim, não sirvo. então, aquele carvão, quando ele entra em combustão, ele desenvolve a fumaça. Uma das substâncias tóxicas daquela fumaça é o alcatrão. Então, assim, Entendi. ele também vai atacar o pulmão. Hoje em dia a coisa pegou tanto que eles têm aqueles moderninhos, né? Aqueles pequenininhos, né? Que você usa na mão. Sim. Pra A minha você- filha, ela tem um, acho que ela tem um maiorzinho. Então, pra Ela você- falou, isso aqui não é nada. Minha prima falou assim, vai pro pulmão do mesmo jeito, que a mãe dela é enfermeira. vai para o pulmão do mesmo jeito. Ela falou assim, vai pro pulmão do mesmo jeito, é o mesmo efeito. Ela falou, aqui, mãe, isso aqui tem cheirinho. Cheirinho porque eles colocam a essência. Mas é a mesma coisa. Aí você vê o vício que dá. Porque antes era esporádico esse narguile. É narguile, né? Narguine. Fumava. Eles fumavam assim, num bar, tinha um local especial para você fumar, esses lounge bar, que isso aí veio do Egito, né? No Egito que tem essas casas, na Arábia Saudita, Egito tem os lounge bar. Aí a pessoa não se contenta mais ali dentro. Eles já criaram um negócio para andar com aquilo na mão e ir fumando no carro, na rua, para você ver que deu vício. Ah, é gostoso, tem cheirinho. Você pega aqueles cigarros de cravo de menta, também tem cheirinho. E tem a fumaça do mesmo jeito. Vai para o pulmão do mesmo jeito. Não tem como. Então, assim, é uma situação muito complicada, porque tem a fumaça do mesmo jeito. Então, assim, não dá, né? A pessoa acaba mandando a fumaça para dentro. Não tem como. Professor, obrigada. Nada. Professor, uma pergunta. Quando que a diabetes ela fica muito alta, mudando um pouco de assunto, ela fica muito alta, ela pode dar aquelas rachaduras como se fosse da montanha infeccionada? Como não entendi? Vamos de Quando novo. a minha mãe, ela tem diabetes. Geralmente a diabetes da minha mãe chega a 200, 300, quando que ela está muito alta. Só que Ela tem insulina? Não, ela toma Chiquidú e glimeprida. Uhum. Aí, só que agora a mão dela começou a ficar muito inchada e tipo como se fosse com umas rachaduras. E ela isso pode ser por conta da diabetes? Sim. Rache cutâneo que a gente chama. O ideal aí, ó, passa um creminho com lanolina. Manda fazer um creme à base de lanolina e é um creme creme base lanete com lanolina e os 5% de ácido retinóico aí, um cara numa manipulação faz, só para você pra hidratar a mão para não rachar tanto. Tá. Uhum. Aí resolve bem. Ah, tá bom, professor. Por causa da diabetes, né? Então, a medicação não está controlando, né? Isso que eu tô entendendo, porque ainda que a minha mãe trocou o horário. Eu falei para ela, ao invés de ela tomar o Chiquidú à noite, eu falei para ela tomar depois do almoço. Então, porque o que acontece? Tem hora que ela está com 200, a medicação não está controlando.
De manhã cedo, no jejum de 10 horas, quanto que dá? Hoje eu ainda não medi, só É que assim, você... tem 170, ontem deu 174. Pode trocar o remédio. É assim, ela toma o comprimido à noite. O Exidu, né, que você falou? Isso, Chiquidu à noite. Chiquidu à noite. Ela deita. Ela vai fazer uma noite de 8 a 10 horas de sono. Então, 8 a 10 horas de jejum. De manhã, logo cedo, já tem que medir. Por ser uma diabética, tomou medicação, é aceitável assim, 120, 110, 130, mais ou menos, não é muito aceitável. O correto é chegar até 100, porque ela tomou medicação à noite, ela fez o jejum. Se com essa medicação que ela toma à noite, chega de manhã, você dosa o destro dela, dá 170, 180, 200, pode mudar a medicação. A medicação não está segurando. E não adianta você passar a medicação de manhã e não passar à noite. Na hora que ela acordar de manhã, a diabetes dela pode estar em 300. Tem que mudar a medicação. E o glimepirida, ela toma de manhã? Toma. Porque você toma um à noite e o outro ela toma de manhã. O losartano ela toma de manhã, o glimepirida ela toma de manhã. Losartano é para pressão, o glimepirida é para diabetes. Então, assim, eu acho que teria que mudar a conduta da medicação. Procurar medicações mais modernas. Glimepirida, ultrapassado. É que nem glifage. Glifage, ultrapassado. Hoje em dia você tem Galvus-Met, você tem Januvia, você tem Jardiance, você tem Diamicron. Eu levei ela no cardiologista, aí o cardiologista pediu eco, eletro, aí nós vamos ter que levar para ele, então provavelmente ele vai mudar. Então, aí você fala para ele, doutor, você chega e fala, doutor, é o seguinte, ela toma isso aqui à noite, no outro dia de manhã, que ela fez um jejum de 10 horas, 8 horas, eu vou medir a glicose dela, está 150, 170. Alta, né? Por ela ter tomado medicamento à noite. Teria que estar mais baixa. E durante o dia não dá para você ter uma referência, por quê? Porque ela come. Então ela toma um café, ela almoça, ela come uma bolachinha, tal. Então você não tem muita referência. Por isso que você tem que tomar um medicamento de manhã que seja bem eficaz. Que no caso, eu acho que o glimepirida não é legal. Então, assim, tudo questão de conversar com o médico. Por quê? Já não está dando a linha certa. Que nem, ela está no pico 200. Não pode. Por quê? Ela está com 2 medicamentos. Não pode tomar. Porque ela tem 2 medicamentos e a glicose dela é 200. Está errado. Eu não conheço o remédio. Tá. Entendi, professor. Entendeu? Tem que ver com o médico para mudar. Tudo bem? Tá. Tudo bem, professor. Muito obrigada. Se tem alguma coisa, é só falar. E o restante, meninas, tudo em ordem? Então, vocês estão liberadas. Boa prova para vocês. Bom semestre pela frente aí para finalizar o semestre com os estágios, se vocês tiverem, com as provas. E quem sabe o semestre que vem, vamos ver se nós estaremos juntos ou não. Se vocês não estiverem comigo, precisar de mim, tem o WhatsApp aí, é só chamar. Tudo bem? Boa semana para vocês e boas provas para vocês. Obrigada, professor. Obrigado por tudo. Valeu!